tarde, meus queridos. Boa tarde. E mais pedidos de impeachment aparecem contra o Lula. Pedidos de impeachment. Mal começou o governo, já tem pedido de impeachment. A notícia de hoje é que deputados do MDB, União Brasil e PSD, que são partidos que fazem parte da base aliada do governo, assinaram um novo pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vírgula, o magnífico, vírgula, que foi protocolado na Câmara dos Deputados em razão da indicação de Cristiano Zanin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Os partidos somam 8 ministérios na esplanada do governo. Pelo MDB, assinaram o pedido de afastamento de Lula os deputados delegado Palumbo, que em breve estará conosco para falar desse pedido, e também o deputado federal Tiago Flores. Pelo PSD, o deputado Sargento Farrur e pelo União Brasil, o deputado Rodrigo Valadares. Ao todo, 48 deputados assinaram o pedido de impeachment. Bom, Dani Alves, a pergunta é, são partidos que têm ministérios, fazem parte da base, dão sustentação ao governo, muito embora a gente tenha visto ontem no final do programa que os partidos aliados que sustentam o governo no Congresso são os que mais fazem mais oposição até mesmo que o PL do Valdemar Costa Neto. Esses partidos vão reprimir esses seus representantes eleitos, porque o que vai ser mais importante? A manutenção desse pedido ou a manutenção dos ministérios? Bom, uma boa tarde, Pavinato, uma boa tarde, Marcelo Suano, Paulo, Kobayashi e a toda a audiência aqui da Jovem Pan. Quando nós falamos desses partidos que são da base do governo, Pavinato, na verdade eles não são partidos uniformes, tá? Quando nós olhamos a composição de cada um desses partidos, nós vemos que existem deputados e até senadores que estão na oposição, outros que são, sim, realmente mais aliados e outros ali que se declaram como os independentes, ou seja, eles vão votar de acordo com a negociação. Portanto, eles não são, como eu disse, partidos uniformes, né? Agora, é interessante observar o que compõe este pedido de impeachment, né? Em primeiro lugar, se foi colocado o seguinte, uma justificação relacionada à recepção do Maduro aqui no Brasil, justificativa com relação à recepção do Maduro aqui no Brasil, e também a indicação do Zanin ao Supremo Tribunal Federal. No entanto, por mais repugnante, tá, que seja a recepção do Maduro, que aqui eu defendi veementemente contra, tá, esse tipo de atitude, bem como também não sou a favor da indicação do Zanin por conta de ser o advogado pessoal do Lula, ferindo a questão da impessoalidade, são elementos que, na verdade, não existe qualquer possibilidade de ocorrer um impeachment com relação a isso. O que me parece é que nós temos uma oposição que não sabe utilizar os seus instrumentos, porque essa oposição não está engajada na questão da sabatina do próprio Zanin em tentar impedir, ao invés de ficar lançando mão de um instrumento tão importante que, na verdade, eles estão colocando justificativas que não vão adiantar de absolutamente nada. É uma oposição que eu não diria uma oposição cega, mas uma oposição burra, porque está utilizando instrumentos errados para fazer oposição. E eu não diria nem oposição, isso aqui não é oposição. Isso aqui é para fingir para a população que estão fazendo algo de útil e não estão. Muito bem. Você acha isso também, Paulo Nicoli? É um pedido que não vai dar em nada, certamente. Primeiro, boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez, fico muito honrado com o convite. Não assim, recebê-lo. E fico honrado também estar com tão bons colegas, tão inteligentes sempre. Bom, de fato, são fogos de artifício, né? Ou seja, para chamar a atenção de parte do eleitorado, né, desses políticos do Centrão. E, ao mesmo tempo, os próprios partidos, como o PSD, MDB, União Brasil, parece que eles não vão fazer muita coisa contra esses mesmos partidários,
uma vez que é uma forma desses mesmos partidos conseguirem mais barganha, digamos assim, mais barganhas, perdão. Trocas de cargos em ministérios, primeiro, segundo, terceiro escalão, toda aquela história. Mas eu concordo totalmente com a Daniela, né? De fato, o argumento ainda é muito empobrecedor, né? Enfim, a gente não pode esquecer que o Bolsonaro esteve com Putin, também com o chefe de Estado da Arábia Saudita, mas isso faz parte da diplomacia, né? Por mais nefastas que sejam essas figuras políticas, ainda assim, a política externa, ela fica, enfim, com uma lógica própria em relação às dinâmicas internas. E outro ponto que também é importante é que esse pedido de impeachment me parece muito precoce, literalmente, né? E dificilmente o Arthur Lira vai levar adiante, salvo se o Lula não agradá-lo mais, né? Esse é o grande ponto, né? Então, o Arthur Lira, enquanto mantiver um diálogo com o presidente Lula, ainda, né, com alguns certos distanciamentos, rusgas, né, em relação às próprias operações da Polícia Federal, né, que envolvem alguns nomes próximos do Arthur Lira, o Arthur Lira deve manter-se fiel à Constituição e claro, para que haja um pedido de impeachment, é fundamental que haja um estardalhaço muito maior do que uma simples visita do Maduro ou uma simples indicação de Lula ao Zanin para o STF. Aliás, Nelson, se fosse para pedir impeachment, de acordo, né, eu sugeriria o seguinte, né, se fosse analisar a lei do impeachment, o crime de responsabilidade, o fato de Lula estar liberando as emendas de relator, né, porque, o orçamento secreto chamava-se R2, era o termo técnico. Aí a Rosa Weber, ela falou assim, vamos julgar esse R2, inconstitucional, não pode. Aí o Lula fez o quê? Criou o R9, que é o orçamento ultra-secreto. Se o secreto não pode, já é poder o secretíssimo. E aí é crime de responsabilidade, apenado com impeachment na lei brasileira, o fato de tomar medidas econômicas e legais e também desrespeitar a decisão do STF. É muito mais forte um pedido desse do que o atual, você não acha? Sim, acho. Primeiro, boa tarde a você, Pavinato, professor Nicole, professor Suano, professora Daniela Alves e todos os nossos amigos, companheiros aqui da audiência da Jovem Pan. Eu acho que é importante... Professora Helena, tantos professores. Mandar um beijo para a professora Helena, o professor Raimundo, ao professor Girafales. Eu estou entre professores aqui, sou o aluno de vocês. Mas eu acho importante contextualizar para a nossa audiência a respeito do que se trata o impeachment, que é o julgamento pelo Congresso de crimes de responsabilidade que pode gerar um afastamento do presidente da República. Então, de antemão, a gente tem um plano de fundo de que o processo de impeachment ele tem um julgamento de natureza política e não jurídica. Então, ainda que eu ache que juridicamente não há crime de responsabilidade na indicação do Zanin, por exemplo, politicamente o Congresso, que é o órgão, o foro competente, pode entender como crime de responsabilidade. Nós temos exemplos na nossa história recente. A presidente Dilma Rousseff sofreu impeachment por crime de responsabilidade pelas pedaladas fiscais, que assim foi considerado no âmbito político, mas não foi condenada no âmbito jurídico, no âmbito judicial. O Collor é a mesma coisa. Foi julgado politicamente como crime de responsabilidade, no âmbito jurídico foi absolvido. Então, o juízo é político, por isso mesmo é que políticos que julgam e não juízes. Então, se o Congresso entender que há crime de responsabilidade com natureza jurídica, natureza política, assim pode acontecer e não haverá nenhum tipo de irregularidade em relação a isso. Segunda questão, não há cota máxima de pedidos de impeachment. Então, se os parlamentares quiserem pedir impeachment todo dia, pode pedir. Aliás, se a gente vê nos últimos governos, o presidente Bolsonaro recebia pedido de impeachment todo mês, pelo menos. Dilma Rousseff foi a mesma coisa, Temer a mesma coisa, Fernando Henrique, todo mundo. Então é do jogo político pedir impeachment quando um parlamentar acha que o presidente não fez algum ato que corresponda à lisura da administração pública. Então não há erro nenhum da oposição em pedir esse impeachment. Outra coisa, a gente precisa considerar que há um pedido de impeachment, que é do deputado Sanderson do Rio Grande do Sul, e que outros 30 deputados, salvo engano, algo assim, subscrevem esse pedido. Então, eles não estão deixando de fazer nada para ficar fazendo pedido de impeachment. É uma subscrição. Demora menos de um minuto para alguém subscrever um pedido de impeachment. Então, não é que as pessoas, os parlamentares estão abandonando as suas funções para pedir impeachment. Eu, dentro desse contexto, então, acho que é válido.
válido os parlamentares de oposição fazerem esse pedido de impeachment, subscreverem, porque eles precisam fazer política. Político faz política e eles precisam dar uma resposta, prestar contas aos seus eleitores com essas coisas que vêm acontecendo. O presidente recebe um ditador, por exemplo, eles não concordam com isso, eles estão prestando contas. Eu tanto discordo disso que, olha aqui, meus eleitores, eu estou pedindo impeachment para que o Congresso avalie se isso é ou não um crime de responsabilidade. É só então também, ele recebeu, fez bilu, teteia. Exato. Então, assim, como o Nicola disse, que não tem problema nenhum as pessoas se relacionarem diplomaticamente com outros países. Não tem mesmo. A questão é receber como receberam o Maduro, que é um ditador, que tem mandado de prisão pelos Estados Unidos, que tem denúncias gravíssimas no Tribunal Penal Internacional e que foi recebido aqui no Brasil como alguém que é um democrata. Aliás, o Lula disse isso, que era uma narrativa dizer que o Maduro era alguém não afeto à democracia. Exato, então, e disse que quem é ditador é quem acusa ele de ditador. Pois é. Não é a mesma coisa que você fala assim, a mulher estuprada chama outro de estuprador, estuprador é você. Né? É você que provocou com a sua minissaia. Vamos fazer parâmetros aqui. Você que estava provocando, o homem estava lá quieto, você passou com essa minissaia e o provocou. É igual a questão da Rússia e da Ucrânia. Se a Rússia não reagisse, não teria guerra. A mulher que ficou roxa, a Ucrânia, né? A mulher que ficou roxa por tentar se defender de um estupro, se ela não reagisse, pelo menos ela não tinha sido agredida. Como se o estupro não fosse uma agressão. Enfim, professor Marcelo Suano, receber o Maduro, defender o Maduro em solo nacional e ainda ofender os políticos deste país, a imprensa deste país e todo mundo deste país que faz coro à acusação de Maduro, que é muito bem documentada pela ONU, e o processo no Tribunal Penal Internacional está para começar, recheado de provas, de evidências sólidas de que ele mata, estupra, faz desaparecer, prende, tortura. Dá para levar um impeachment com base nesta recepção e nesta fala, uma fala desgraçada do Lula? Bom, inicialmente, uma boa tarde, Pavinato, boa tarde a Daniela, boa tarde ao Paulo, boa tarde ao Nelson, boa tarde a toda a equipe da Jovem Pan, esse público maravilhoso que nos acompanha. Eu vou fazer uma provocação. O argumento do que é extremamente pragmático e garantista, isso é bem curioso. Com a ciência que você é garantista, você também é garantista, isso não tem nada de errado, muito pelo contrário, mas me lembra em que você se prender unicamente ao critério exclusivo da lei e assim o fazer, ainda mais como você tem se você tiver um arcabouço jurídico estranho, sei que os juristas não gostam que isso seja falado, mas sempre traz muito problema. E me lembra uma imagem que aconteceu usando a pergunta que você fez e a analogia que você fez, de um juiz na Inglaterra que ele simplesmente reduziu a pena e falou que houve consciência por parte do estuprador porque ele usou preservativo. Tá? Usar preservativo para ele foi considerado algo positivo, afinal de contas ele teve consciência com relação à vítima que foi estuprada. Está dentro da regra do jogo? Tá, mas a política como a sociedade e o arcabouço jurídico, ele não vive só da letra da lei, ele vive também dos símbolos que representam isso. Há um aspecto formal. Isso vai dar impeachment? Não. Vai dar impeachment por qual razão? Primeiro, isso depende do Lira. Segundo, o que foi feito, e aí eu entendo o que a Dani falou, apesar de não ser tão incisivo, né? É um erro. Por quê? Porque o que se fez foi colocar nas mãos do Lira mais uma arma, um instrumento, um utensílio para o Lira barganhar com o governo. Então, esses opositores que aí estão, eles estão simplesmente dizendo, ó, Lira, te entreguei mais um instrumento. Porque nós estamos agindo pela indignação de ter recebido o Maduro. Realmente, o Maduro é uma figura que causa ojeriza. Aqueles que tiverem oportunidade, acompanhem aquilo que aconteceu. O Bruno Musa tem um documentário, no dia 13 vai estar no ar pelo Brasil Paralelo. Assistam isso, aqueles que tiveram curiosidade, leiam a parte 2 do meu livro, vocês vão ver a quantidade de mortes que foram provocadas, foram produzidas por um regime que só queria calar a oposição e massacrar o seu povo. Então, é um indivíduo que traz ojeriza, mas, infelizmente, na política internacional, você é obrigado a ter que, para fazer política externa, conversar com as pessoas mais desprezíveis. Mas tem um
ponto de diferenciação para não ser o pragmatismo puro ou se é apenas a interpretação na letra da lei e ao ponto de produzir absurdos como um juiz achar que um estuprador não deve ser acariciado porque usou preservativo. Qual é? Se essas razões pragmáticas se dão por questões que dizem respeito aos interesses do seu país, da sua sociedade, o Maquiavel dizia, nunca ele defendeu a amoralidade, ele defendeu comportamentos que às vezes são imorais, porque existe uma outra razão que se sobrepõe a toda ela, que é o interesse da sua sociedade e manter a sobrevivência e o equilíbrio da sua sociedade. O que o Maquiavel dizia, ele nunca foi amoral, vale qualquer coisa. Não. O Maquiavel nunca disse isso. Então, é importante dizer, qual é a razão, por exemplo, que o Bolsonaro se encontrou com o Putin? Apesar de eu olhar para o Putin de uma maneira muito diferente, eu vejo as pessoas descem um cacete no Putin, tem muitos erros, é um autoritário, mas a razão histórica que levou àquela personalidade é a mesma razão histórica que levou o Zelensky, razão pela qual eu não aceito que façam qualquer ofensa ao Zelensky, como foi feito por um presidente da República de um país da América do Sul, que disse que ele não era a última bolacha do pacote. Ali foi uma ofensa. O Zelensky é sim a última bolacha do pacote. Ele é um líder que vai ser lido pela história da humanidade. Independentemente de gostar ou não gostar dele. Dele estar fazendo coisas certas ou erradas, mas ele vai ser lido. Mas voltando para cá, qual é a razão? O Bolsonaro, quando se encontrou com Sua Excelência o presidente Vladimir Putin, ele o fez por razões pragmáticas, porque como Estado na ONU, o Brasil disse que era contra essa guerra. E não votou a favor, em hipótese alguma, pela invasão que foi... Inclusive admitiu que aquilo foi uma invasão e não uma operação militar especial. Mas qual era a questão do Bolsonaro? Nós temos que resolver os interesses do nosso país. Como governo, eu vou me apresentar para conversar com essas personalidades e não vou fazer pré-julgamentos a ela, tal qual Sua Excelência, o atual presidente, o fez, quando falou mal do Zelensky e ofendeu o Zelensky. Tá? Vejamos, voltando para a questão agora da recepção do Maduro. Qual é a razão pragmática de interesse nacional que nos leva a receber essa personalidade? Nenhuma. Ali é por razão ideológica, por proximidade, por simpatia com aquele comportamento, por simpatia com aquele regime, por simpatia com aquele governo. Por isso é tão causador de ojeriza quanto qualquer outra ação que ele possa ter feito. Pior, 2 outros pontos estão sendo jogados à mesa. Um acordo para a troca de informações sigilosas pelos serviços de inteligência. Isso está sendo trazido à tona. E por isso só já deveria ser colocado à mesa. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por que não colocaram essa questão do serviço de inteligência? Vamos então perguntar isso aí, porque o delegado Palumbo, que é um dos signatários deste pedido, está conosco. Boa tarde, delegado. Como vai, Vossa Excelência? Boa tarde. Tá bem? Boa tarde, Pavinato. Bem, sempre um prazer falar com você. O prazer é sempre nosso. Prazer é sempre nosso. Conta pra gente aí como é que foi, o que está embasando esse pedido de impeachment que vocês apresentam. São 48 parlamentares que assinaram. O deputado delegado Palumbo é um dos signatários que lidera esse pedido. Qual é o cerne desse pedido, deputado? A visita do Maduro no Brasil a convite do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, das declarações dele, e eu acho que ele acha que a gente não tem memória, que nós não temos acesso à internet, falou um monte de bobagem, dizendo que é narrativa o que o Maduro fez, né? E não são narrativas, Pavinato. Quem tem um pouquinho de inteligência, do sério tamanho de uma ervilha, sabe que não são narrativas, que o povo da Venezuela sofre, que o povo da Venezuela é torturado, que o povo da Venezuela vem aos milhares para o Brasil, que ele está sendo procurado pelos Estados Unidos por enviar mais de 200 toneladas de cocaína, de 200 a 300 toneladas de cocaína, que ele deve para o Brasil mais de 6 bilhões de reais. Aliás, ele nem sabe quanto deve, veio aqui interessado no nosso... Delegado Palumbo, a nossa conexão, ela ficou travada, a produção assim que nós conseguimos restabelecer, por favor me avisem, mas é isso mesmo que a gente comentava, professor Marcelo Suano. O cerne desse pedido é a visita do Maduro, e isso na lei do impeachment, né, se eu puder circulá-la para o professor continuar, enquanto a gente tenta a reconexão com o deputado, ele está no artigo 5º da lei do impeachment, número 6,
Eu vejo assim, eu vejo que esse dispositivo que fala celebrar tratados, convenções ou ajustes que comprometam a dignidade da nação é plenamente aplicável a esse caso. Sim. Aí que está o detalhe. Como não tem uma razão pragmática, mas há nesse momento, mas há alguns elementos poderiam ser citados. O simples fato de troca de serviços de informação, de serviços de inteligência, por si só poderia configurar. Só que eles não estão colocando essas questões práticas. Essas são as questões objetivas que poderiam ser colocadas. E não apenas a visita do Maduro. Mas não precisa, na verdade. Não precisa, porque, como o juízo é político, a única coisa que precisa para o Congresso condenar um presidente no impeachment é de um fato. Seja qual for o fato. Tá faltando um fato. Mas a visita do é um Maduro fato. não é um fato. Não, ele não visitou? Não, aí você está forçando a barra, Kobayashi. E teve o assinamento. Olha só, teve assinatura. Teve assinatura de um ajuste. Mas assim, de um compromisso. Só que eles estão colocando a visita. Em direito constitucional, a doutrina mais majoritária, inclusive, entende que o pedido de impeachment deve ser aquele fato que pode ou não ser considerado crime de responsabilidade. No caso, por exemplo, da presidente Dilma Rousseff, as chamadas pedaladas fiscais... Eu estive lá, Nelson, eu acompanhei todo o processo de impeachment da Dilma, foi lá para acompanhar tecnicamente. Então vocês sabem que o julgamento é político. E sendo político o julgamento do processo de impeachment, sendo um fato que eu não posso argumentar, pode falar. Mas não pode, porque você está perguntando, me perdoa. A questão é muito simples. Veja, ninguém está dizendo que não houve o fato e o Maduro ter vindo para cá é um fato. O que está se dizendo é qual é o fato concreto que poderia ser alargado, apresentado, que vá além da simples razão do Maduro ter estado aqui. Porque, queira ou não queira, o Maduro é um chefe de Estado reconhecido por muitos países, inclusive pela ONU. Sendo ou não criminoso, ele é criminoso porque botou droga? Eu acredito que sim. Eu acredito que seja. O problema é que eu acredito, mas o problema é que isso tem que ser demonstrado. Você precisa ter elementos úteis. E não apenas elementos que são subjetivos. Você precisa ter elementos úteis, objetivos. Objetivamente, o tratado de inteligência. Não, qualquer coisa pode ser impeachment. Então, eu não gosto do Lula, vamos botar impeachment aí. Não, entendeu? Não, claro, é um fato. É um fato. Pois é, pois bem, senhores. O delegado Palumbo voltou? Delegado Palumbo, conseguimos reconectar com ele, produção? Não, infelizmente nós não conseguimos voltar. Poxa, não tem uma internet que preste naquela Câmara de Deputados, pelo amor de... hoje é sexta-feira, né? Esqueci. Eles não estão lá. Eu só vou dizer porque eu interrompi o Esta Nelson. semana é ponto facultativo. Porque eu precisava concluir. Na hora foi ser coisa, eu tinha só que concluir o meu... Que ia chegar no que você falou. Mas ia chegar no que você falou, dizendo que para entender o que a Dani trouxe, foi dizer assim, qual é o elemento mais concreto que pode ser apresentado? Não é a visita. A visita é um fato, mas o de concreto é a assinatura de acordos que podem prejudicar o interesse nacional. Exatamente. Dentre eles, a troca de serviços de inteligência. E levando-se em consideração algo que precisa ser colocado. Por exemplo, o serviço de inteligência no Estado Democrático de Direito não pode espionar seus cidadãos e não tem poder de polícia. Exatamente. O serviço bolivariano de inteligência, ele tem atividade policial. Significa que é um serviço de inteligência de um Estado autoritário e um Estado tirânico. Porque o serviço de inteligência te espiona, Pavinato, ele quebra todas, ele faz a busca, quebra tuas senhas, entra, te identifica, vai atrás de você e te dá a voz de prisão. Marcelo, a Venezuela também acabou de aprovar a instalação de serviço de inteligência da China no território deles também. Então, esse é o elemento concreto. Sabe? Agora são 14 horas e 27 minutos. Eu percebi aqui o embate e, de fato, é isso. Né? É um julgamento político, existe uma lei do impeachment. Podia estar melhor embasado, mas podia não estar. Afinal de contas, vale aquela coisa. Narra-me refactum dabut bius, né? Se a competência do presidente da Câmara dos Deputados é assim, me narra os fatos, eu vou decidir se isso cabe ou não cabe. Para mim, a análise é essa, né? Ele pode escrever lá, o presidente, eu não gosto dele por conta disso. Aí, com base nisso, o presidente... Aí independe se vai estar cheio de argumentação ou não, porque vai da vontade dele levar para frente. Se ele for levar à frente, aí vão se buscar os fatos.
Isso é mais um instrumento pro Lira. O Lira é que vai lucrar com isso, sem querer falar mal ou bem do Lira. Tudo é instrumento para ele, tudo tem que passar O detalhe todo é o seguinte, mas se você tem uma mobilização da sociedade a partir de um dado concreto que pode ter afetado concretamente a nossa sociedade, porque dizer que o Maduro veio para cá apenas afeta a nossa honra. Porque tem um indivíduo... Não é não. Calma, a minha afeta. Afeta, mas não é só isso. Eu sei, mas não, tudo bem, ele veio para cá, o Lula fez defesa dele, o Lula fez defesa do regime dele, o Lula defendeu a União das Repúblicas, eu ia falar aquela bobagem que falaram no coisa, defendeu a Unasul, defendeu a criação de uma articulação política, um estado de defesa coletivo para voltar, eles retrocedem a defesa coletiva. Bom, vamos lá ver.